Nós te louvamos, Senhor, nós te louvamos porque a tua luz dissipa toda a escuridão. Nós te louvamos porque as tuas mãos nos encontram onde quer que estejamos. Nós te louvamos pelo teu amor que ama sem medida, que ama eternamente, que nunca desiste, que tudo suporta, que tudo crê. Nós te louvamos, ó Pai, nós te louvamos, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode tomar seu assento. Pastor Isaac nos incumbiu de pregar essa noite. É um prazer, uma alegria e ao mesmo tempo uma responsabilidade, um certo temor. Tenham paciência, orem por mim. E a gente está conversando nessas semanas, nós começamos semana passada a pensar um pouco sobre maturidade. E semana passada o pastor Isaac falou de um ponto imprescindível, um ponto central para a maturidade, que é a questão de entender, de aceitar e de se alegrar com a disciplina, que Deus é o nosso Pai e Ele nos disciplina. E essa semana, enquanto eu pensava a respeito desse tema, eu tive uma suspeita. A minha suspeita é que, quando a gente fala de maturidade, a nossa geração não gosta ou tem uma visão equivocada do que é maturidade. Eu tenho uma suspeita de que quando a gente fale sobre maturidade, a imagem que grande parte das pessoas tenha na cabeça seja uma imagem relacionada a alguma coisa passada, alguma coisa ultrapassada, alguma coisa sem graça, alguma coisa chata, alguma coisa que tem a ver com ser carrancudo ou coisa do tipo, né? Porque na nossa sociedade, na nossa geração, a palavra de ordem é revolução. A palavra de ordem é inovação. A palavra que traduz o espírito da nossa época é novidade. Né? Os nossos velhos, os nossos idosos não são bem tratados, não são bem quistos, não são respeitados, porque eles não têm lá, às vezes, tanto desempenho com as novas tecnologias, os netos já vão logo dispensando. Gerações passadas era impensável que uma criança de 5 anos ensinasse alguma coisa para alguém de 60 anos. E a gente vê isso acontecendo hoje em dia. E também, como grande parte da nossa sociedade, que já passou dos 50, dos 60, não toda, mas grande parte dela, veio da geração frustrada do movimento hippie, da geração frustrada das revoluções que nunca aconteceram, que nunca chegaram em lugar nenhum, elas tenderam a envelhecer mal. Então, quando a gente fala sobre maturidade, eu tenho a suspeita que a nossa geração esteja um tanto decepcionado com essas coisas, ou tenha uma imagem mental muito negativa sobre isso. O que é maturidade para você? Eu fui pesquisar algumas palavras na Bíblia, algumas palavras no texto hebraico e grego que podem estar relacionadas com maturidade, e eu queria pensar um pouco com vocês aqui. A primeira palavra é uma palavra que vocês conhecem, uma palavra grega, relíquia. Relíquia é uma palavra grega que está dentro do campo de sentido de maturidade. Relíquia
pode apontar para algo, para alguma coisa que está em estágio próprio, que alcançou um patamar de valor. Outras palavras relacionadas à maturidade, à ideia de maturidade, são, por exemplo, a palavra on, no Antigo Testamento. Essa palavra traz a ideia de pleno desenvolvimento, de atingir ápice, de riqueza, força, poder. Ela é muito usada, relacionada aos homens no Antigo Testamento, está associada à virilidade, à sabedoria, ao vigor, à capacidade de gerar, de frutificar. Uma outra palavra, teleios, no Novo Testamento, traz a ideia de perfeição, de completude. Essa palavra traduz uma outra palavra do Antigo Testamento que significa saudável, completo, perfeito, de bom comportamento, civilizado, inculpável, sem pecado, honesto. Uma outra palavra também do Antigo Testamento que traz a ideia de alguém completo, ileso, intacto, livre de maldade. Alguém que entende, alguém que vê, alguém que presta atenção, alguém que considera, alguém que examina, alguém que ensina. Uma outra palavra que está relacionada com a ideia de maturidade é uma palavra que vocês também conhecem, que é a palavra shalom. Shalom traz a ideia de paz, mas também está associado à maturidade, porque ela traz a ideia de sucesso, prosperidade, bem-estar, saúde, amizade, abundância. Shalem, que é o fim da palavra Jerusalém, que tem a ver com a palavra shalom, traz o sentido de intacto, de intocado, de completo, de perfeito, de pleno, de indivisível. E uma série de outras palavras, não dá tempo de pensar em todas elas aqui, que traz a ideia de plenitude, de abundância, de alguma coisa que está cheio, que é satisfeito, que é completo, que frutifica, que produz. Só mais uma. Tem uma palavra grega chamada telosferó. E ela é a junção de duas palavras, telos. Telos é da onde vem a ideia de teleológico. O que é alguma coisa teleológica? É alguma coisa com objetivo definido. Logo, a maturidade está relacionada à capacidade de atingir um determinado objetivo para qual nós fomos feitos, e atingir esse objetivo de maneira plena, de maneira abundante, de maneira indivisível, de maneira cheia, de maneira satisfatória. Isso é maturidade. Maturidade é esse estado que se alcança após um longo processo, após um longo percurso, do objetivo último que temos como homens e como mulheres. Isso é maturidade. Então, quando a gente percebe a ideia bíblica de maturidade, a gente olha para a nossa sociedade, a gente começa a perceber como tem falta. Como tem gente de 40, de 50, de 70 anos ressentida, que sabe que viveu mal, que não ouviu os pais na infância, que não ouviu conselhos nenhum, que foi tomado e guiado por orgulho e decidiu fazer as coisas como bem entendeu. Gente que está abandonando princípios cristãos que sustentam a sociedade ocidental por 2000 anos. E essas pessoas então não conseguem atingir a plenitude do ser homem, a plenitude do ser mulher. E infelizmente, a gente vê esse tipo de conduta, esse tipo de situação dentro da igreja.
E se tem uma coisa que é horrível, é crente velho e ressentido. É aquele crente que ele até nasceu há 40 anos na igreja, ele se converteu, e ele estava no primeiro amor, ele estava cheio de sonhos, ele estava cheio de expectativas, mas as expectativas foram minguando, foram murchando, ele não deu valor aos princípios do reino, ele não plantou de acordo com os princípios do reino, e a vida dele foi parando, e hoje ele está lá. Está lá na igreja, mas parece que não está no reino, parece que não frutifica no reino, parece que não vive no reino, não desfruta da abundância de vida do reino. E qual que é o telos, o objetivo, a finalidade última do cristão? Se a gente for para textos como Gálatas 4:19, 2 Coríntios 3, o capítulo todo, especialmente o verso 18, a gente vai entender que o objetivo último do cristão é ser como Cristo. Deus, o Pai, deseja formar em nós a natureza de Cristo, a imagem de Cristo, o caráter de Cristo, as ações, as reações de Cristo, a doçura de Cristo, a conduta de Jesus Cristo. Porque Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão falhou, o primeiro Adão caiu, o primeiro Adão trouxe morte para toda a humanidade, mas o segundo Adão venceu. Do primeiro Adão surgiu uma sociedade deformada, uma sociedade cheia de corrupção, cheia de maldade, cheia de frustração, cheia de pecado. Do segundo Adão, Jesus Cristo, o Pai está construindo uma sociedade redimida, uma sociedade restaurada. E o plano do Pai é que cada cidadão dessa sociedade redimida transpareça, reflita, seja a imagem de Jesus. Se maturidade na Bíblia é atingir um estágio aonde você tem capacidade de ser aquilo pelo qual você foi planejado primeiro para ser, a maturidade cristã é conseguir alcançar a estatura de Cristo. Maturidade cristã é alcançar a estatura de Cristo, a perfeita varonilidade, como diz Paulo em Efésios. E semana passada, o pastor Isaac trouxe uma reflexão a respeito de algo muito importante e essencial para a maturidade. Algo que é tanto um instrumento para se chegar à maturidade, um caminho para se chegar à maturidade, quanto uma evidência de maturidade, que é o modo como se lida com a disciplina, com a repreensão. E hoje, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do verso 16, para a gente pensar sobre a base da maturidade cristã, ou o instrumento da maturidade cristã. Aquilo que é capaz de te tornar, de nos tornar maduros. Aquilo que é capaz de nos levar a esse estágio aonde a gente cumpre as finalidades últimas da nossa existência. E 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito
e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Qual então que é a base, o instrumento de Deus Pai para fazer nós atingirmos a maturidade? Para pegar uma pedra bruta que estava jogada nas ruas da vida, mas que foi depositada aos pés da cruz, pegar essa pedra e transformá-la numa relíquia. É a Escritura. A Escritura. A Bíblia. Aquilo que os profetas escreveram no Antigo Testamento e aquilo que os apóstolos registraram no Novo Testamento. A Bíblia. Tão empoeirada às vezes, tão abandonada, tão mal compreendida, tão deturpada, tão às vezes considerada chata, ultrapassada por algumas pessoas do nosso tempo. É a Bíblia que é o instrumento, que é a base pela qual Deus gera em nós maturidade. É pela Bíblia que o Pai deseja te transformar em alguém pleno, em alguém perfeito, em alguém abundante, em alguém cheio de sucesso, cheio de riqueza do reino. É pela Bíblia que o Pai deseja te transformar numa relíquia. É pela Bíblia que Deus Pai deseja que você atinja um estágio de maturidade, atinja um estágio onde você possa cumprir plenamente todas as finalidades para as quais você existe. É a Bíblia. E o texto vai dizer toda a Escritura é inspirada. Toda a Escritura. Não apenas o Novo Testamento, não apenas os Salmos, não apenas aqueles versículos que os cristãos costumavam tirar da caixinha de promessa, que só tem promessa, só tem coisa boa. Toda a Escritura é um instrumento, é a base para Deus te transformar numa relíquia. É a base para Deus te fazer alguém maduro. Toda a Escritura. Com seus textos genealógicos, aqueles que a gente pula, né? Toda a Bíblia. E cada parte da Bíblia, cada palavra, como de Jesus lá em Mateus capítulo 6, nem um jota, nem um tio passa sem se cumprir. Toda a Escritura. Isso faz a gente repensar nos textos de estimação que a gente tem, né? Porque os crentes, eles têm textos de estimação. E em certo sentido, até certo ponto, isso não é ruim. Eu tenho meus textos favoritos. Eu amo a carta de Efésios. Mas a carta de Efésios não é mais inspirada que o resto da Bíblia. Toda a Escritura é um instrumento de Deus para te trazer maturidade. Sabe o que Deus está falando para você hoje aqui? Saia do lugar comum. Entre nas águas desconhecidas da Bíblia. Aqueles textos pelos quais você nunca passou. Vá lá. Tem alguma coisa lá que vai acrescentar maturidade na sua vida, riqueza na sua vida, plenitude na sua vida, alegria na sua vida, abundância na sua vida. A gente precisa voltar a valorizar a Bíblia. Aqueles que querem mais de Deus devem viver como se realmente quisessem. E se você quer sair do cristianismo raso, aquele cristianismo de periferia, aquele cristianismo de fome, e se tornar uma relíquia, você tem que passar pela base, você tem que passar pelo instrumento que Deus quis
que fosse o instrumento para que você atingisse as coisas que você quer atingir. Toda a Escritura é inspirada. A palavra inspirada aqui, ela pode ser entendida como soprada. Toda a Escritura é por Deus. Deus soprou a sua palavra por meio dos apóstolos, por meio dos profetas. Toda a Escritura, toda a Bíblia é o resultado da ação direta de Deus, do sopro de vida de Deus. E ela é útil. Ela é boa para uma determinada finalidade. Ela é útil para um determinado objetivo. Toda a Escritura, toda, absolutamente toda, ela é soprada por Deus e ela é útil. Ela é um instrumento, ela é um auxílio, ela é um recurso, ela é usável para se alcançar determinado propósito. E que propósito? O texto vai listar 4 propósitos que a Bíblia é soprada por Deus e útil. O primeiro é ensinar. E ensinar aqui diz respeito à instrução, à lição, à doutrina, à verdade, à informação que se processa pela mente, se processa intelectualmente. Se você se converteu, você tem que tirar o cérebro do ponto morto e começar a usá-lo. O cristianismo não é descer uma descida na banguela. É botar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e ir embora. E subir a colina do Calvário. E é isso que é cristianismo. Então, a Bíblia, ela é soprada por Deus e ela é útil para nos fornecer informação, verdade, doutrina, que renova a nossa mente. Não se alcança a maturidade, não se torna-se uma relíquia sem uma renovação de mente. Preciso abandonar a preguiça intelectual, tomar uma postura e mergulhar na verdade. E beber da verdade, se alimentar da verdade, se encher da verdade e renovar a mente. Não adianta ouvir 40 minutos de sermão na quarta, ouvir 40 minutos de sermão no sábado, 40 minutos de sermão no domingo, isso se você vier nos 3 cultos e alguns outros, e passar a maior parte do seu tempo se alimentando de mentira, se alimentando de outras coisas, se alimentando de ideologia, se alimentando de autoajuda barata, se alimentando daquilo que tem de pior. Não adianta. Nós vivemos numa sociedade onde nós somos o tempo todo bombardeados com informação. E informação que influencia. Nós andamos de metrô, nós vemos informação. Nós ligamos a TV, nós temos informação, nós passeamos pelas redes sociais, nós nos deparamos com informação, nós vamos fazer algum curso, nós nos deparamos com informação. E se você não tiver informação bíblica, que tipo de filtro você vai usar para filtrar toda essa infinidade de informação com a qual você lida todo dia? Você está conversando com alguém no trabalho, no restaurante, no ponto de ônibus, na plataforma do metrô. Aquela pessoa tem um mundo dentro da cabeça dela e ela está passando informação para você. Você vai se alimentar de doutrina.
você vai se alimentar de informação, de verdade. A questão é qual? Qual? E de que fonte? A Bíblia é soprada por Deus e útil para nos fornecer a verdade sobre os nossos propósitos últimos de vida. Da onde nascem os seus sonhos, seus projetos, os seus desejos, os seus gostos, a sua cultura? Todas essas coisas estão imbuídas de valores e de informação, de doutrinas, que muitas vezes são diametralmente opostas à verdade divina. Quem te influencia? Quem dita o seu comportamento? Quem dita no que você deve crer, como você deve crer, por que você deve crer? Enquanto a igreja não retornar para a Escritura, não retornar para a Bíblia, ela vai permanecer enganando e sendo enganada. Ela vai permanecer sendo frustrada, nunca desfrutando de tudo o que o reino de Deus tem a nos proporcionar. Porque os benefícios do reino são para os cidadãos, são cidadãos do reino. E os cidadãos do reino têm a cultura do reino, e eles adquirem a cultura do reino pela verdade da Escritura. Enquanto a igreja não voltar de verdade para a Escritura, enquanto os crentes, tanto coletivamente quanto individualmente, não saírem do marasmo, da preguiça, da procrastinação, não vai ter relíquia, não vai ter completude, não vai ter abundância. A Escritura, ela foi soprada por Deus e ela é útil para nos ensinar. Além disso, a Escritura é soprada por Deus e útil para reprovar. Reprovar aqui tem a ver com crítica, tem a ver com censura, tem a ver com refutação. Tem muito a ver com o que foi pregado semana passada. Alguém, um grande cristão do passado, uma vez disse: leia a Bíblia contra você. Leia a Bíblia contra você. Porque você é seu inimigo. Você é seu pior inimigo. O mundo é seu inimigo, o diabo é seu inimigo, Satanás é seu inimigo, mas você é seu inimigo. A sua mentalidade mundana, a sua carnalidade que ainda está aí, por mais que você tenha nascido de novo e recebido o Espírito do Senhor, vida cristã é briga. Como foi falado semana passada, crentes maduros precisam aprender a gostar de crítica. Eles precisam buscar crítica. Quem não quer ser criticado não lê a Bíblia. Quem não quer ser censurado, quem não quer ser reprovado, foge da Escritura. Porque a Escritura foi soprada por Deus, inspirada por Deus, e ela é útil para isso, para ser criticado, para ser censurado, para ser reprovado. É o ponto negativo. Se ela positivamente foi inspirada por Deus, é útil para nos ensinar, para fornecer informação, para renovar a nossa mente, para falar o que é certo, o que é verdadeiro. Ela também foi inspirada por Deus e ela também é útil para nos criticar, para apontar o nosso erro, para dizer quando erramos, quando falhamos.
A Escritura é como o profeta Natan chegando diante de Davi, contando uma história muito bonitinha para ele. E quando Davi se enfurece no final da história, Natan se levanta com coragem, com ousadia, aponta o dedo no nariz de Davi e diz: você é o homem. A Escritura foi planejada, foi mandada por Deus. Deus escreveu um livro para nos ensinar e para nos criticar, para nos refutar, porque a gente sempre vai querer racionalizar o pecado. A gente sempre vai querer, não, mas também não é bem assim, é que, né, naquele tempo, agora a gente vive de outro jeito, e a Bíblia vai nos refutar, ela vai destruir os nossos argumentos. É aquilo que Paulo vai dizer em Colossenses: até que toda mente seja levada cativa a Cristo. A gente tem que ser prisioneiro de Cristo, e a gente tenta argumentar contra essas coisas. E a Bíblia critica, censura, reprova e refuta essas coisas. Além disso, a Bíblia corrige. E corrigir aqui tem a ver com restaurar. Tem a ver com reparar. Pense em alguém que está andando num determinado curso em sua vida. Ele conhece Jesus. E através da Escritura, ele descobre um caminho correto. Então ele começa a andar nesse caminho de verdade, da verdade. Em determinado momento dessa caminhada cristã, esse sujeito começa a desviar do caminho. Então a Escritura vai fazer o quê? Vai reprovar esse desvio de sentido, vai censurar isso, vai criticar. Mas não apenas isso, a Escritura é inspirada e é útil, é um instrumento de Deus para corrigir essa rota. Deus não apenas te diz quando você está errado, Ele te mostra os meios de acertar. A Bíblia corrige, a Bíblia restaura, a verdade liberta, a verdade cura. E, em quarto lugar, a Escritura treina. Treina. E aqui a gente está falando de prática repetitiva. Como criar uma criança. O verbo, inclusive, usado aqui, por último, tem a ver com pedagogia. E o pedagogo, no mundo do Novo Testamento, era alguém que conduzia as crianças até o lugar de ensino, livrando as crianças do perigo e treinando as crianças naquilo que elas aprendiam, fazendo-as repetir. A Escritura é exercício, é levantar peso, é repetir, é prática. Escritura é a base, é um instrumento de Deus Pai para nos conduzir à maturidade. Por quê? Por que a Escritura é um instrumento de Deus Pai para fazer isso? Porque ela foi soprada por Deus, inspirada por Deus e útil para nos ensinar, para nos corrigir, para nos reprovar e para nos treinar. O instrumento e o propósito. O instrumento, a Escritura. O propósito, ensinar, corrigir, reprovar e treinar. E qual a finalidade? Qualificar, equipar todos os santos, todos os que creem,
todos os membros da família do Pai Celestial. A palavra aqui também traz a ideia de alguém completo, de alguém perfeito, de alguém equipado com cada componente necessário para uma determinada tarefa. Alguém pronto, alguém capaz, alguém proficiente, alguém adequado. Alguém que atinge e cumpre a sua finalidade, o seu propósito. Alguém maduro. A finalidade de Deus inspirar a Bíblia e fazê-la útil para ensinar, reprovar, corrigir e treinar, é que todos, não apenas o pastor, não apenas o evangelista, não apenas a liderança, não apenas o ministro de louvor, mas todos os membros do reino de Deus, todos os súditos do reino de Deus sejam maduros, sejam perfeitos, que eles alcancem a estatura de Cristo, que eles atinjam a finalidade de sua existência, de sua vida, que eles atinjam plena capacitação de todos os seus dons, de todas as suas aptidões, para a glória de Deus. Maturidade, então, é uma coisa muito diferente do que a pintada pela nossa cultura. E é impossível ser maduro sem se debruçar na Escritura. Uma que preguiça não é coisa de gente madura, né? Preguiça não é coisa de gente madura. Procrastinação também não é coisa de gente madura. Falta de disciplina também não é coisa de gente madura. Inverter prioridades, não saber lidar com o tempo, não saber cuidar da sua agenda, não é coisa de gente madura. Fazer só o que se gosta, também não é coisa de gente madura, né? Quando, tecnicamente, deveria ser assim, né? Nem sempre é assim, mas quando a gente é criança, a gente é pequeno, a gente quer comer o quê? Doce. A gente quer comer doce, pelo menos comigo foi assim, doce. Eu sou formigão. Mas, salada, por mais que eu não goste do brócolis, ele é bom. E a maturidade é quando você entende que você tem que fazer coisas, mesmo que você não goste. Você tem que fazer, né? A adolescência é aquela ponte entre o fim da infância e o começo da vida adulta, que muita gente insiste em ficar na ponte em vez de atravessar a ponte e chegar logo na vida adulta. É aquela fase onde a gente descobre que a gente tem que trabalhar. E, eu não vou poder jogar videogame, eu vou ter que trabalhar. Eu não vou poder ficar em casa assistindo Netflix. Eu vou ter que trabalhar, vou ter que produzir. E querer os privilégios da vida adulta, sem as responsabilidades da vida adulta, não é coisa de gente madura. Querer os privilégios do reino de Deus, sem a responsabilidade do reino de Deus, sem usar os princípios e os instrumentos estabelecidos pelo rei, para se movimentar no reino de Deus, também não é coisa de gente madura. Eu acho que Benjamin Barber estava muito certo quando, nos anos 2000, escrevendo sua obra sociológica, ele cunhou o termo kidults, que é a mistura de kids com adultos. Os kidults, os imaturos, os que querem os privilégios da vida adulta sem as responsabilidades da vida adulta. Os que não, eles estão lá na beira da ponte, mas eles não saem da ponte e começam logo na vida adulta, eles ficam na ponte ainda.
E aí a adolescência começa dos 12 e hoje vai até os 39, né? Essa geração de gente frustrada, de gente sem compromisso, de gente preguiçosa, de gente que reclama de tudo, que quer tudo na mão, que faz mimimi com qualquer coisa, tudo é o fim do mundo. Uma geração de gente que não tem estrutura para lidar com a frustração. O menino tem 14 anos, ele é hacker, ele entra no site do governo americano, mas quando a namorada dele fala que vai terminar, ele já começa a pensar em suicídio. Porque ele é imaturo, ele não tem estrutura para lidar com a realidade. E às vezes eu acho que é por isso que a gente acaba fugindo da Bíblia, né? A gente ouve mensagens cristãs hoje que nos tratam como que adultos. Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, Deus vai fazer assim, Deus vai fazer assado. E o sujeito nunca desenvolve, nunca cresce. Ele vai para a igreja, passa ano, passa década, e ele não muda, ele não cresce, ele não serve, ele não aprende, ele não desenvolve, ele não aprende a suportar o sofrimento, ele não aprende a suportar a frustração, ele não aprende a lidar com a disciplina. E quem não aprende a lidar com a disciplina vai ficar sendo disciplinado. Como C.S. Lewis disse, o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo surdo. Quando Deus envia sofrimento sobre uma nação, sobre uma pessoa, isso pode ser um sinal de juízo. Mas todo sinal de juízo, enquanto essa ordem criada ainda continua, enquanto não aconteceu o juízo final, todo sinal de juízo hoje também tem graça lá no meio. Porque o sofrimento de Deus é um megafone para um mundo surdo. Se nós queremos ser maduros, e nós precisamos ser maduros. Se vocês não amadurecerem, vocês serão sempre a igreja da promessa. A igreja da expectativa. É a nossa geração, agora vai. Deus vai enviar um grande avivamento, um grande mover. Algumas promessas na Escritura, algumas promessas de Deus para nós, elas são incondicionais. Elas vão acontecer, ponto. As outras promessas são condicionais. Elas vão acontecer se. Deus está lá diante do povo e diz, se vocês guardarem os mandamentos, se vocês não adorarem aos outros deuses, vocês vão ficar nessa terra, vai ficar tudo bem com vocês, eu vou enviar chuva, vou enviar a colheita, vocês vão comer do bom e do melhor, vocês vão se fartar e a gente vai se alegrar junto. Agora, se vocês abandonarem os meus mandamentos, se vocês irem após outros deuses, então eu vou levantar nações para vir trazer julgamento sobre vocês, destruir isso aqui e tirar vocês dessa terra. Lá no outro texto Deus diz assim, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender de seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei, virei e sararei. Mas é condicional. Se você não decidir crescer, se você não decidir amadurecer, pelos princípios estabelecidos no reino de Deus, pelo instrumento escolhido por Deus, que é a Escritura, que ensina, que corrige, que reprova e que treina. Se você não escolher amadurecer, crescer e se desenvolver, você sempre será o crente da promessa. Mas a promessa nunca vai se cumprir. Vai passar 40 anos e você vai se tornar aquele crente chato e frustrado que hoje você olha e fala mal. Nós vivemos um relacionamento com Deus. Deus sempre dá o primeiro passo.
Deus sempre fornece todo o subsídio, toda a graça para que a gente seja capacitado a responder. Mas a gente precisa responder. A gente precisa corresponder. Deus fornece os instrumentos, mas a gente precisa usar os instrumentos. Para que o grande avivamento aconteça e perdure, para que o grande mover de Deus venha, para que os sinais do reino acompanhem, o analfabetismo bíblico tem que morrer. Às vezes no louvor é a hora que a gente mais mente para Deus, né? A gente mente demais no louvor. Não sei se já pensou nisso, mas a gente mente muito no louvor. A gente diz que ama a Deus, a gente diz que quer Deus, a gente diz que busca a Deus, a gente diz que confia em Deus, e na semana a gente não faz nada disso. Então não adianta você vir aqui e cantar que você quer ir mais profundo, você ouvir Deus falando aqui, no mais profundo, desconhecido, vem, é hora de vir, e você falar, eu vou, e você cantar com toda a empolgação do mundo, ainda que seja muito melhor cantar com empolgação do que ficar com cara de armário durante o louvor, fica a dica. Mas se você não traduzir isso no seu dia a dia, na sua vida, você não vai amadurecer, você não vai crescer, você não vai desenvolver, você não vai frutificar, você não vai atingir tudo aquilo que Deus planeja para você. Você precisa tomar uma atitude, e você precisa sustentar essa atitude. E para terminar, eu quero ir para um outro texto com vocês. 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 3, diz assim: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em falatório frívolo, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Vou te dar um último conselho antes de terminar. É possível que você esteja se perguntando: eu já vi tanta gente mergulhar na Bíblia e ficar pior que antes. Eu já vi muita gente começar a estudar, se desviar, se perder. Esse texto tem algo a nos ensinar sobre isso. Guarde isso aqui e nunca mais esqueça. Os instrumentos de Deus foram criados para uma finalidade. Usar os instrumentos de Deus para uma outra finalidade pode trazer muito prejuízo para você. Nesse texto a gente vê o desvio da finalidade. Quando Paulo vai dizer no verso 5 que o propósito da admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia, a palavra traduzida por propósito aqui é telos, que tem a ver com teleologia, que tem a ver com finalidade última. Ou seja, qual que é a finalidade de Deus de instruir, de fornecer um instrumento de instrução? É gerar amor
naqueles que são instruídos. E um amor que procede de um coração puro, um amor que procede de uma boa consciência, e o amor que procede de uma fé sincera, uma fé sem hipocrisia. Mas, ele continua no verso 6, algumas pessoas desviaram-se da finalidade, desviaram-se do objetivo de desenvolver amor que procede de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Eles se desviaram desse propósito. E aí, eles começaram a usar os instrumentos de Deus para outras coisas, para querer se passar por mestres da lei, por orgulho. E isso aqui é o retrato de Gênesis 3 se repetindo. É a subversão da palavra de Deus e a deturpação da palavra de Deus para fins desonrosos. A serpente, quando fala com Eva, ela diz as palavras de Deus, só que ela dá uma modificada de leve. Deus disse para Adão e para Eva: não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal. A serpente chega para Eva e diz: quer dizer que Deus disse para você não comer nenhum fruto? Não, na verdade Ele não quer que você coma, porque se você comer você vai ser igual a Ele. Ela corrompe a palavra de Deus e subverte a finalidade da palavra de Deus. Você só vai ser maduro, só vai crescer em maturidade, se sua mente for renovada pela verdade, seus sentimentos forem transformados e suas ações redefinidas. Essas três coisas têm que estar juntos: a mente renovada, as afeições refeitas e as atitudes redefinidas. Senão, se você perverter a finalidade da Escritura, você vai ser enturvado pela mentira, seus sentimentos vão ser corrompidos e suas ações vão ser desmoralizadas. Isso aqui é um princípio do reino. Quem quer desenvolver no reino, quem quer agradar ao rei, se movimenta no reino pelos princípios que Ele estabeleceu. Quero convidar você a se colocar de pé. Quero convidar você a fechar seus olhos. Vamos orar, vamos orar. Quando é que vocês vão deixar de ser meninos? Quando vocês vão deixar de ser meninos, sendo levado de um lado para o outro, sendo distraído por qualquer coisa? Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos atingir. Nós temos que sustentar aquilo que nós cantamos. Eu decidi viver um avivamento aqui. Eu decidi viver um avivamento aqui. Queremos mais de Ti. Vem se revelar a nós. Nós precisamos sustentar as nossas decisões, as nossas palavras, as que cantamos diante de Deus, porque quando viemos à igreja e cantamos, nós estamos diante de Deus, nós estamos diante daquele que vive e reina para sempre, nós estamos diante daquele que os seus olhos são como chama de fogo, nós estamos diante daquele que em sua boca tem uma espada. Nós estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que viveu, morreu, ressuscitou e venceu, daquele que sustentou
suas decisões, daquele que aprendeu, que amadureceu, que se submeteu, que atingiu a finalidade para o qual existira. Um dos traços da maturidade é aceitar o destino. Jesus veio para a terra para morrer. Jesus não veio para a terra para fazer milagre apenas. Jesus não veio para a terra para ser famoso, para falar para a multidão, para pregar para a multidão, para viajar. Jesus não veio para a terra nem para pregar o evangelho no mundo todo. Jesus veio para a terra para morrer, para ser um sacrifício. E você existe para quê? Para que você existe? Para que Deus te chamou? Em última instância, todos nós temos que ser formados à imagem de Cristo. Mas Deus trabalha individualmente conosco também. Você foi chamado individualmente para quê? Para de fugir do seu destino. Para de fugir do seu propósito. Para de valorizar o propósito do outro. Isso não é coisa de gente madura. Você precisa deixar de ser menino, deixar de ser menina, amadurecer no reino. E a gente amadurece no reino pelo instrumento estabelecido por Deus. A gente precisa voltar para a Escritura. A gente precisa aprender a Escritura, ser ensinado pela Escritura. A gente precisa aprender a ser reprovado, criticado, censurado pela Escritura e aceitar isso com alegria. A gente precisa aprender a ser corrigido pela Escritura, a corrigir os nossos passos, a corrigir a nossa mentalidade, a corrigir as nossas afeições, os nossos sentimentos, a corrigir as nossas ações. E a gente precisa treinar isso, praticar isso diariamente, até que a gente alcance proficiência, até que a gente alcance, que a gente consiga desenvolver bem. Deixe de ser menino. Deus tem grandes coisas para este lugar. Deus tem grandes coisas para você. Então se mova no reino, desenvolva no reino. Tome uma postura. Não subverta a palavra de Deus para você. Oh Pai, nós estamos diante de Ti, Jesus. Nós estamos diante de Ti. Nós existimos diante de Ti. Nós nos movemos diante de Ti. Nós oramos, nós cantamos, nós trabalhamos. Toda a nossa vida, toda a nossa existência acontece diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo, imprima essa verdade nesses corações agora, Pai. Ah, Pai, e gera resposta nesses corações, gera compromisso, gera maturidade. Que todos aqui possam alcançar o patamar de relíquias, de joias trabalhadas, lapidadas, transformadas, plenas, que atingem tudo aquilo que o Senhor as capacitou para atingir, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Hoje ouvires as palavras do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Eu quero que você que canta com sinceridade, eu decidi viver um avivamento. Eu quero convidar você que quer tomar uma postura, que quer trilhar esse caminho de discipulado no reino dos céus. Te convido a vir para frente. Se existem aqueles que anseiam, que realmente anseiam, aqueles que lutam contra a indisciplina, aqueles que querem tomar uma postura, que querem fazer uma aliança, que querem fazer um compromisso, eu te convido a vir para frente.
Nós vamos clamar a Deus. Nós vamos clamar a Deus para que Ele renove a nossa mente, para que Ele transforme os nossos sentimentos, para que Ele redefina as nossas atitudes. Nós vamos clamar a Deus para que Ele nos faça firmes, nos faça fortes. Você que vive caindo de novo nas mesmas coisas, se você deseja mais de Deus, se você anseia mais por Deus, se você deseja força para sustentar suas decisões, Jesus te chama hoje à frente e Ele quer compartilhar da força dEle com você. Você que clama por maturidade, clama por revelação, clama por percepção. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós e nos leva de fato além, nos leva além das nossas próprias limitações, além das nossas percepções equivocadas, ó Pai, nos leva além, nos transforma de dentro para fora, nos transforma, nos restaure. Pai, que a Tua palavra que foi lida, que foi explicada, que foi aplicada hoje aqui, que ela de fato ecoe nos corações, ó Pai, gerando verdade, gerando ensino, gerando repreensão, gerando correção, gerando renovação, gerando novidade, capacitando para o trilhar, ó Pai, para o trilhar no reino, para o amadurecimento no reino, para o desenvolvimento no reino, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, toda covardia, Pai, toda preguiça, toda displicência, Pai, que seja expulso em nome de Jesus Cristo do nosso meio, Pai. Senhor, gera compromisso, gera vitalidade, gera fome, gera sede, gera renúncia, gera desejo, gera paixão neste lugar, ó Pai, paixão nesses corações, ó Pai, paixão pelo Teu reino, paixão pela Tua justiça, Pai, reação, ó Pai, correspondação, Pai, para o Teu amor, para a Tua revelação, Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Pai, em cada coração, em cada vida que está aqui, aqueles que estão, Senhor, em toda a igreja, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, renove, corrija, aplique especificamente, individualmente em cada coração, ó Pai, renove, trabalha, Pai. O Senhor nos chama para sermos relíquias. Nós queremos, ó Pai, nós queremos mais de Ti, nós queremos mais de Ti, nós acreditamos no que o Senhor tem para esta igreja, para este templo, para este lugar, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que tudo aquilo que atrapalha o desenvolvimento, a movimentação do Teu Espírito em nosso meio, em nossos corações, tudo aquilo que atrapalha o nosso progresso como discípulos, como igreja, como membros da Tua família, Pai, tudo que não Te agrada, tudo que não provém de Ti, tudo que não se coaduna com o Teu reino, tira de nossos corações, tira da nossa mente, tira da nossa cultura, tira de nós individualmente, tira do nosso meio, Pai, tira do meio da igreja central tudo aquilo que não é Teu, tudo aquilo que atrapalha o Teu mover, a Tua manifestação, as Tuas bênçãos sendo derramadas sobre nós, ó Pai, tudo aquilo, Pai, que atrapalha, tudo aquilo que não Te glorifica, tudo aquilo que não redunda em glória, em louvor a Ti, tudo aquilo que não redunda no crescimento do Teu povo, no alcance dos perdidos, ó Pai, na eficácia da Tua igreja, Pai, em nome de Jesus, que seja retirado agora, que seja destruído agora, em nome de Jesus,
Seja livre da preguiça, seja livre da tristeza que te impede de agir, seja livre da tristeza que te deixa inerte. Em nome de Jesus Cristo, seja livre, seja alegre, receba a alegria do céu, receba a vitalidade do céu, a vitalidade do reino, em nome de Jesus Cristo.